Ok, ok. Portanto, engenheiro, mais uma vez seja bem-vindo de volta. Em menos de uma semana, estás cá conosco novamente. Eh, Engenheiro, estamos, portanto, a abordar a questão da celebração dos 50 anos, o cinquentenário de Angola, e gostaria de ouvir um pouco da sua observação eh, sobre os investimentos feitos ao longo dos 50 anos nas infraestruturas do nosso país. Considera que, eh, ou melhor, como avalia as infraestruturas em Angola 50 anos depois de tanto investimento feito e também dos desafios que o país passou durante estes 50 anos? Engenheiro. Ok, ok, obrigado, Álvaro. Boa noite a Paula e a todos os que nos assistem e nos Engenheiro, ouvem. a Paula, engenheiro, desculpe, a Paula já não está conosco, a Paula teve que sair e neste momento estamos só os dois. Muito bem, muito bem. Pronto, ela está a ouvir-me Ok, seguramente de outro modo e saudações para ela de toda forma. ok. Olha, é o seguinte, Álvaro, eu acho que sou forçado a fazer uma introspeção, porque, como sabe, eu sou militante do MPLA, que tem os destinos do país em mãos desde 1975, e, portanto, estou forçado a fazer essa introspeção para analisar e até avaliar com alguma honestidade e sinceridade os resultados da nossa governação ao longo desses 50 anos. Mas permita-me também subdividir esses 50 anos em fases absolutamente diferentes. Uma delas tem a ver com a guerra fratricida, que ocorreu ao longo de 27 anos, e, portanto, temos apenas 23 anos de paz. E mesmo dentro desses 23 anos de paz, permita-me também subdividir ainda em duas grandes fases. Uma fase que compreendeu a gestão do camarada José Eduardo Santos e uma outra que agora começou em 2017 e que se prolongará até 2027. E, portanto, e mesmo dentro daquilo que foi o período de gestão do camarada presidente José Eduardo Santos, em boa memória, devo dizer-lhe que, de início, o que nós tivemos foi um país completamente dilacerado, não é? Com muita destruição, um nível de destruição muito elevado, com muitas minas, etc, etc. E, portanto, nós tínhamos aí que tomar decisões que eram consentâneas com o rescaldo da guerra, E, claro, fizemos um investimento que estava mais virado para a recuperação de infraestruturas, não é? O melhoramento de alguns serviços. E, portanto, essa fase também, eu diria que é uma fase inicial pouco relevante para aquilo que seriam os grandes sonhos, a realização dos grandes sonhos dos angolanos. Mas também, e agora tenho que fazer essa introspeção com algum caráter crítico, eu creio que nós precipitámonos quando demos início ao período de grandes obras. Nós não nos baseamos, não planificamos um grande projeto de obras de engenharia para a grande recuperação, ou aquilo que nós chamamos de reconstrução. Nós não fizemos projetos, não fizemos estudos aprofundados, não fizemos levantamentos, não é? E vamos falar um pouco, daqui a pouco, um pouco mais sobre levantamentos e mapeamentos, etc. E, portanto, nós temos aqui um período em que houve, eu diria, uma certa precipitação. Nós tínhamos acabado de sair de uma guerra de muitos anos e, portanto, houve uma certa euforia, digamos, na equipe económica, na equipa política, e arrancamos, de qualquer forma, para repor alguns serviços e repor as infraestruturas em funcionamento. Aliás, nós tínhamos uma palavra de ordem que dizia que era preciso reconstruir as estradas para garantir a circulação de pessoas e bens que estava completamente afetado ao longo da guerra, não é? E, portanto, temos aqui esse período que eu considero um período... Engenheiro,
Engenheiro, Sim, sim. permita-me, para nos localizarmos no tempo, em que fase está-se a referir? Na fase depois da assinatura de Bicesse, é neste período, ou estamos a Não, não. falar já na fase depois, digamos, da sigla da paz? De 2002, a quando da assinatura dos acordos de paz, até 2014. Esses Ok. 14 anos, esses 12 anos, do meu ponto de vista, de uma análise técnica, científica e nos termos de uma sustentabilidade que deveríamos já naquela altura apostar, me parece que essa fase, me parece não, os resultados agora mostram que foram decisões não muito profícuas. E, portanto, nós estamos agora a pagar caro por causa de alguma precipitação na aprovação de alguns projetos. E digo 2014 porquê? Porque, e aqui temos que dar, de facto, um mérito ao camarada presidente, na altura, o camarada José Eduardo Santos, um mérito por ter desencadeado o processo de recenseamento do censo, não é? O censo populacional e habitacional, que ele lança em 2014. E, ao mesmo tempo, lança o Plano Ageu, que já vinha de 2009, mas que a primeira pedra só foi lançada em 2013. Né? Portanto, 2014, há dois grandes acontecimentos que poderiam ter que deveriam ter criado a grande viragem econômica de Angola, e não aconteceu, nós não sabemos aproveitar. Acho que o presidente José Eduardo dos Santos teve pouco tempo para enfatizar, para digamos, dar uma importância vital a esses dois grandes projetos, que é o Censo Populacional e Habitacional e o Plano Ageu, o Plano Nacional de Geologia. Só para lhe dar rapidamente a importância desse plano, e eu, por acaso, participei deste plano numa ou noutra direção, mas acompanhei minuciosamente com o então ministro Francisco Queiroz, o Bondo. Portanto, essa equipa era uma equipa forte, uma equipa muito forte. Estive lá a assistir, a acompanhar as várias reuniões com os russos, enfim. Portanto, nós tivemos aqui duas grandes ideias de mérito do José Eduardo Santos que nós não sabemos aproveitar. Não fizemos caso aos resultados do censo populacional. Tanto mais que nem sequer fizemos PDMs, não fizemos planos de desenvolvimento, planos diretores municipais. E nós já tínhamos os dados que custou até muito dinheiro esse projeto do censo populacional. Nós não fizemos nada com isso. Depois tivemos o Plano Ageu, que também não fizemos nada. O camarada José Eduardo Santos aprovou 405 milhões de dólares para fazer esse levantamento do Plano Ageu. Foram 405 milhões de dólares. Ok? Portanto, essas duas apostas teriam nos trazido outros resultados e nós não estaríamos a viver grandes carências do ponto de vista da economia, do funcionamento da economia. E vou explicar porquê, rapidamente. O censo populacional iria dar-nos possibilidade de desenharmos os projetos, implementar as autarquias e começar a criar, digamos que, potencializar as zonas, as regiões e os locais. Portanto, o poder local e as zonas, grandes zonas que já estavam a ser mapeadas através do Plano Ageu, atenção, nós então hoje estaríamos a tirar os grandes benefícios dessa decisão. E nós interrompemos esse processo. É claro que houve depois também, sabe, não é, a volatilidade dos preços do petróleo, obrigaram a gente a tomar de vez em quando algumas precauções, alguns travões aqui e ali, mas mesmo assim nós não demos continuidade em 2017. Tudo morreu, tudo parou. E, portanto, nós estamos agora numa fase de obras avulsas, obras que não estão integradas. Portanto, não há uma ideia geral do desenvolvimento da Angola. Tanto mais que tu vês, por exemplo, nós fazemos hospitais, mas não temos saúde pública, não fazemos investimentos em saúde pública.
Nós temos até hospitais muito giros, muito luxuosos, alguns deles, mas nós não temos água potável, não temos saneamento básico, não fazemos drenagem das águas residuais, não acabamos com o paludismo. Nós já devíamos ter acabado com o paludismo, não é? Estamos há 23 anos, o paludismo não tem razão de ir, pelo menos em Luanda, onde existem projetos gizados, pensados, que podem acabar com a malária em 4, 5 anos. Ainda temos paludismos a matar centenas de angolanos. Portanto, a política de reconstrução do nosso país sofreu uma grande viragem quando, em 2014, 15, 16, nós paramos de apostar na reconversão econômica, na diversificação da economia. Paramos. Portanto, o que é que era preciso? E esta diversificação, engenheiro, esta diversificação da economia, engenheiro, que se fala há mais de 20 anos e não se vê, não se concretiza nada. E continua-se ainda a apelar, a convidar esta diversificação da economia, engenheiro. É complicado isso. Álvaro, para a diversificação econômica, de acordo com a leitura que eu faço do pensamento daquela equipa econômica do camarada José Eduardo Santos, era, efetivamente, começar pelos minerais. Angola é rica em minerais. Nós estamos a explorar o petróleo e estamos a viver do petróleo. 95% das exportações de Angola é petróleo. 75% das exportações, do resultado das exportações é de Angola, é de petróleo. Portanto, nós podíamos rapidamente passar para a mineralogia, para a geologia, e a partir daí aproveitar. Veja, Álvaro, nós dos 45 produtos, dos 45 minerais que nós temos no mundo, 35 estão aqui em Angola. 35, ok? E, portanto, isso é um dado altamente aliciante. Nós devíamos ter apostado no Plano Ageu, e o Plano Ageu morreu, não tiramos proveito. Infraestruturas eram para Luanda, Huila, Lunda Sul. O que é que aconteceu? Está aí tudo subaproveitado. Investimos cerca de 300 milhões de dólares para fazer o mapeamento, para fazer os estudos, os levantamentos, portanto, criar as zonas e ir à busca dessa riqueza que está no subsolo, para começar a fazer aquilo que nós chamamos de diversificação econômica. Nós paramos. E, portanto, quando se fala em diversificação econômica, muita gente pensa que é começar agora a vender também laranjas, bananas e castanha de caju. Não é só isso. Então, nós temos a prata. Então, engenheiro, temos a prata. A prata está no lixo. engenheiro, Okay? Temos o ouro, temos o manganês, temos o ferro. Ok? Até temos ferro vulcânico. Nós temos os melhores minerais com os melhores minérios. Diamante já não se diz, não é? Diamante está aí. Mas nós temos o lítio, nós temos o quartzo. A partir do quartzo você vai buscar o dióxido de silício. E o silício hoje é procurado em todo o mundo. Isso é procurado em todo o mundo. São grandes riquezas que nós temos, que poderíamos ter já naquela altura, 2009, veja bem, 2009, nós já estávamos a pensar nisso. Eu dialoguei várias vezes com o ministro Francisco Queiroz, na altura ele estava a atender essa área das minas, como a Kenz Ambrose, falei com o Luiz Antônio, falei com o Bombo, falei com muita gente ligada aos minerais. E o que eles me diziam é que era de facto o grande boom econômico depois do petróleo estaria aí. E, portanto, não é vender mandioca ou coisas parecidas. A partir mas então, da engenheiro, agricultura... aqui eu vejo, Sim. sim, dizia que abandonou-se ou não se fez, por exemplo, o PDM, não é, que é o Plano de Desenvolvimento dos Municípios. Este também era um outro instrumento que iria impulsionar, digamos, a diversificação da economia, porque o PDM era para as autarquias.
se tu não planificas autarquias, sim, aí se tu está, não planificas você tem toda a razão. Quando você me fala em PDMs, os planos diretores municipais, e me falas em autarquias, estamos a falar o quê? Estamos a dizer que naquela altura, em 2014, nós tínhamos descoberto essa solução, a solução do censo. Era preciso, afinal, termos o censo populacional e habitacional para implementar esses dois grandes eixos que iriam depois catapultar a nossa economia, que ia criar os clusters produtivos, ia trazer, portanto, ia potencializar as regiões e as autarquias entrariam em funcionamento, os quadros seriam melhor aproveitados, não é? Há pouco estive a ouvir a Paula lamentar um pouco do subaproveitamento de muitos quadros, da UNITA, de outros partidos políticos, e, portanto, nós teríamos a possibilidade de usar melhor o nosso capital humano. Ele não é utilizado na sua plenitude, porque nós temos ainda uma economia muito centralizada e ainda por cima, assente no petróleo. No petróleo. Portanto, nós estamos completamente equivocados do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social. Angola está equivocada. Nós temos que fazer a viragem dessa página. Nós temos que ir buscar as riquezas que nós temos, não é só petróleo. Temos que ir buscar as riquezas, e a começar pelas riquezas naturais que estão no subsolo, que são as mais cobiçadas no mundo inteiro. Nós temos, olha, Longolo, no Ambo, vais ao Kwanza Sul, vais ao Kwanza Norte, tu vais a Huila, quando Cubango, ok? O Uís. Tu tens aqui riquezas que estão adormecidas, Álvaro, estão adormecidas. E mesmo assim... Sim, diga-me, por favor. Engenheiro, não será uma... permita-me entrar neste tipo de discurso, não será uma reserva estratégica que tem-se tido ainda em segredo, não se queria fazer o boom, só que pronto, na força das circunstâncias, se sabe hoje que Angola tem todo este mineral, engenheiro? Álvaro, se tu és o pai de família e os teus filhos estão a gritar fome, 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 há pessoas a morrer, etc. E tu, na tua dispensa, tens alimentos em fartura, tens abundantes coisas. E tu dizes, meus filhos, aguentem mais um bocado, porque isso aqui é uma reserva estratégica para daqui mais um bocado. Passa 1 ano, 2 anos, depois já não tens nem população. Veja como é que estão os jovens. Os jovens estão a sair embora porque não veem oportunidades, não encontram áreas onde eles possam desenvolver as suas capacidades, as suas iniciativas e o seu poder, seu poder criativo. O jovem, como sabe, é um grande portador de iniciativas privadas e de empreendedorismo. Portanto, nós estamos aqui perante uma situação, eu diria, paradoxal. Angola tem muita riqueza, não consegue trazer investidores, não consegue acabar os estudos, o mapeamento dessas mesmas riquezas. Atenção, estou a falar do Planegel. Não consegue aproveitar a sua melhor força de trabalho e está a fazer grandes despesas. Nós temos despesas públicas, temos muito dinheiro a circular, mas está fora desse prisma, desse ângulo de desenvolvimento sustentável. O dinheiro que nós temos em caixa, em cofre, no Tesouro Nacional, não é para despesas públicas em primeiro lugar, é para despesas produtivas, para dar de comer às pessoas, para nós termos o problema da pobreza resolvido, que é para dar saúde às pessoas, para pôr os veículos a circularem pelo país, criar aquilo que eu chamo de mobilidade rodoviária nacional, de grande velocidade de projeto, para fazer os corredores rodoviários e ferroviários. Não é para a gente andar a fazer essas despesas que a gente vê por aí,
Não, isso é para depois, quando o povo estiver já com o problema da fome resolvido, com o problema da pobreza resolvido, está erradicada a pobreza, temos emprego, ok? Temos circulação rodoviária perfeita, nós temos a saúde resolvida através do saneamento básico das cidades, temos o problema da grande concentração. Deixa-me só terminar esse aspecto que é importante. Sim. À vontade, engenheiro. Desculpe, perdoa. Álvaro, quando eu nasci, Angola tinha 4.800.000 habitantes. Veja bem, quando eu nasci, encontrei em Angola 4.800.000 habitantes. Em 2022, nós já éramos 25 milhões. 25 milhões. Nesse momento, em 2025, o que nós estamos a prever são 39 milhões. 39 milhões de habitantes, ok? E nós estamos muito distraídos. Nós nem sequer temos medo, e eu diria mesmo medo, de que dentro de mais um ano nós vamos ter mais 1 milhão de habitantes. Onde é que está concentrada essa população toda? Luanda. Um terço está em Luanda. Para dizer o quê? Para dizer que nós precisamos de ter uma grande mobilidade nacional para ver a distribuição racional dos quadros, para que os quadros se possam deslocar através de autocarros, mas autocarros seguros, através das viaturas, muitas vezes, que nós temos com os familiares, que nos podem levar aqui e acolá e trazer, através de meios ferroviários, de comboios. Portanto, nós, se não equacionarmos o nosso problema no âmbito do desenvolvimento, e como disse ainda há dias o presidente João Lourenço, as questões partidárias, é o que se calhar quis dizer, o poder, a luta pelo poder, é que nos distrai muito. Nós podemos fazer a luta pelo poder, mas o desenvolvimento das pessoas não pode ficar abaixo dos interesses partidários. O interesse do desenvolvimento humano, o interesse do desenvolvimento econômico e social tem que estar muito acima do interesse partidário. Por isso é o que eu sempre insisto. Eu ainda hoje escrevi uma frase que dizia: não tenhamos medo de unir os angolanos, não tenhamos medo. E nós, quando colocamos numa posição subalterna as questões do desenvolvimento e pomos em cima as questões da política, do poder, nós estamos a prejudicar todos aqueles que já, até aqueles que já são ricos, né? Estamos a prejudicá-los, porque eles depois também não têm mobilidade, não têm saúde, não têm capacidades para desenvolver-se muito mais rápido, e estamos a prejudicar a grande massa de angolanos que se encontra nesse momento em situação altamente vulnerável. O mundo inteiro olha para nós. Ainda que a gente faça obras bonitas, não vale a pena. O mundo inteiro está a olhar para aquilo que é o resultado dos 50 anos. Em termos de educação, nós saímos de 4,8 milhões de estudantes, de alunos, 4,8 para 9,6 milhões em poucos anos. Eu estou assustado com isso. Estou assustado. Mas estou assustado na negativa. Eu estou assustado na negativa. Por quê? Porque são mais 5 milhões de meninos e meninas que não sabem escrever na terceira classe, na quarta. Não sabem interpretar um texto. Portanto, essa quantidade de alunos... A qualidade do ensino. Se você não tem qualidade de ensino, se os jovens, coitados, não chegam à sexta classe, à quinta classe, não sabem interpretar, não têm caligrafia, não sabem, não conseguem fazer um ditado. Quanto mais você formar desta forma, dessa maneira, pior é para o país. Portanto, nós não temos que nos vanglorizar com o número
crescente de alunos no ensino primário, sem que antes a gente faça reformas no sistema, na qualidade do sistema de ensino, na qualidade. Há alunos que aprenderam a escrever em cima de um tijolo, não têm caligrafia, não conseguem escrever direito, são milhões. Portanto, o que é que nós temos que fazer, Álvaro? Nós temos que parar. Nós estamos aí pelo caminho errado. Temos que aproveitar melhor a nossa riqueza, aproveitar melhor a nossa juventude e investir nas novas tecnologias, nas tecnologias verdes, na exploração das riquezas naturais do país. Ok? Investir no petróleo. Nós não estamos a investir no petróleo. Nós estamos a vender petróleo. Portanto, nós estamos equivocados. Quando fala de investimento, engenheiro, quando fala de investimento no petróleo, um exemplo, em que poderíamos aproveitar o nosso petróleo? Que tipo de investimento deveríamos fazer? Pesquisa e produção, pesquisa e produção. Um outro planejeu, só que aqui já não seria planejeu no sentido geológico, geoquímico, geofísico, seria já no sentido dos hidrocarbonetos, né? Investir aí. Para quê? Para nós também produzirmos. É claro, a Sonangol está a produzir alguma coisa para aí 190 mil barris ou 200 mil barris. Mas nós temos possibilidades de ir até 1 milhão e tal por dia. E nós temos que investir aí, que é para depois de produzirmos, uma parte fica em Angola, vamos refinar, vamos transformar e vamos começar a comercializar internamente e externamente. Nós estamos a vender petróleo, não estamos a aproveitar as riquezas. E quem fala do petróleo, estamos a fazer a mesma coisa nos minerais. Os nossos minerais são os mais cobiçados do mundo. Ok? Temos aqui a Zâmbia, temos o Congo Democrático, e temos Angola e mais. E a Zâmbia não tem porto. Nós temos portos. Ok? A RDC não tem um porto como o do Lubito, nós temos o porto. Quer dizer, nós temos tudo na mão, estamos a nadar em pobreza, nós estamos a nadar em riqueza no subsolo inexplorada, e estamos a nadar em pobreza. Isso é um paradoxo. Portanto, o que eu sugiro? Eu sugiro que nós invertamos a pirâmide. Ao invés de andarmos aqui com essas querelas partidárias do poder pelo poder, e isso é um recado para dentro, mais uma vez estou a dizer que estou a fazer uma introspeção. Eu estou a criticar uma introspeção. Estou a falar de que nós devemos evitar essas querelas todas, democratizar o nosso partido, As pessoas têm que esquecer um pouco as mordomias, a preservação do poder pessoal e mesmo até partidário, para olharmos um bocado para o nosso povo, para o nosso desenvolvimento, para aquilo que são a exploração das riquezas naturais de Angola, para darmos dignidade ao nosso povo. Portanto, essas infraestruturas que nós estamos a fazer, que eu já venho a criticar há muito tempo, algumas delas, eu estou a criticar as centralidades, Álvaro, há quase 10 anos. Eu estou a dizer que centralidade não se faz assim. Só agora é que descobrimos. Só agora é que me estão a dar razão. Não se fazem centralidades dessa maneira. Gastamos centenas de milhões de dólares da brincadeira. Não é assim que se faz. Não é assim que se resolve o problema habitacional da população. 700 e tal prédios feitos por estrangeiros. Não. Você investe na indústria de materiais de construção para você produzir as suas madeiras, para você produzir as tuas portas, janelas, o mosaico, as lâmpadas, as dobradiças, ok? Os tetos, para você produzir, para teres emprego em massa, ok? Nós devíamos estar, nesse momento, a fazer centralidades. Agora eu pergunto, temos possibilidade financeira para fazer centralidades? Nenhuma, porque o modelo está errado. E fizemos centralidades por quê? Aí está, mais uma vez, a retórica política a colidir com o pensamento técnico-científico. Enquanto os técnicos estão a dizer uma coisa, os políticos estão a fazer outra. Não houve interação, não houve harmonia, não houve diálogo entre os políticos e os técnicos. A esta hora,
se os técnicos tivessem sido ouvidos, se a ordem dos engenheiros tivesse sido ouvida, se a ordem dos arquitetos tivesse sido ouvida, nós hoje estávamos a fazer centralidades uma atrás da outra, ainda que levasse um pouco mais de tempo, mas estávamos a fazer. Por quê? Porque era preciso inverter o modelo está errado. É como se fosse comprar na China produtos acabados, é como se fosse ir a uma montra na China, ver lá sapatos e trazer os sapatos, em vez de você aproveitar os bons que tem, já o curtume, instalar máquinas para produzir, criar postos de trabalho, etc. Portanto, o nosso modelo de investimento para a criação de infraestruturas para o desenvolvimento econômico é um modelo sofrível que nós hoje estamos a pagar caro. Primeiro, porque nós não conseguimos explorar devidamente as riquezas que nós temos no subsolo e também, claro, na superfície. Nós temos terras férteis. E já agora falando de terras férteis, sabias que nós temos terras raras em Angola, em grande quantidade? Estão aí. Que está a trazer até conflitos entre os países lá muito longe. E nós temos aqui. Estão adormecidas. Nós temos ouro. Todo mundo está à procura do ouro. Nós temos ouro. Vais aqui ao Ambo, vais encontrar ouro. Vais a Moçambique, Giraú. Tudo isso está subaproveitado. Quase a sul, quase a norte. Vamos quase a sul. Engenheiro. O cobre está aqui perto. Portanto, se não fizermos essa... Sim, faz favor. De facto, quanto ao ouro, sempre se disse, não é, bocas de corredor, vozes de corredor, mas Angola tem ouro. Agora, já existem provas materiais que Angola tem ouro, mas nunca ouvimos dizer que o Estado angolano autorizou uma mina oficialmente para a extração de ouro, mas de Angola tem saído muito ouro. Aí está. Esse é um dos handicaps que faz com que os investimentos estrangeiros não aconteçam em grande escala. É o tal ambiente de negócios. É a segurança jurídica, é a burocracia. Nós não resolvemos esse problema, é a corrupção, a justiça. Portanto, há aqui muito trabalho de casa por fazer, que nós não estamos a fazer e, portanto, nós não vamos conseguir ir até lá atingir aquilo que eu considero que seriam os 50 anos da nossa independência. Nós hoje devíamos estar ao nível de uma África do Sul, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, do PIB até, do PIB. Lembra do PIB? Nós estaríamos aí ao nível da África do Sul hoje. Nos anos de 1970, eu acompanhei mais ou menos, eu tinha 20 anos quando a independência aconteceu. Eu via sul-africanos a virem a Angola, a levarem cerveja para mostrarem os seus familiares, via portugueses a virem aqui, tirarem fotografias. Eu via a Luanda, uma das cidades mais bonitas do mundo. Então nós tínhamos aqui tudo para fazer brilhar o nosso país e os angolanos serem pessoas dignas e muito respeitadas no mundo. Não estariam outros países a correrem conosco, a dizerem vão-se embora para a vossa terra. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Quando nós temos aqui riqueza, não prospera. E nós não desenvolvemos essas riquezas por quê? A tal luta, a tal guerra pelo poder. As pessoas não estão preocupadas com a fome, com a coisa, gasta-se dinheiro. Olha, Álvaro, deixa-me dar-te aqui um palpite relativamente às comemorações do cinquentenário. E eu faço isso com toda a responsabilidade, não para ofender aqueles meus colegas que tomaram as decisões. Eu respeito engenheiro, respeito imenso. Engenheiro, mas... permita-me. Diga, antes de trazeres os palpites sobre as celebrações, quando falavas, tocaste em dois aspectos que me interessaram bastante. Queria que aprofundasses um pouquinho. Primeiro, falou sobre as clusterizações. Em Angola, não temos nenhuma clusterização daquelas sérias,
portanto, cadeia de produção de N empresas diferentes que fazem essa clusterização. Não temos em Angola? Álvaro, se nós temos dificuldades em disponibilizar os mapas, os mapeamentos, os levantamentos, o pouco que nós já fizemos, temos dificuldade em buscar os investidores. Como é que nós vamos ter clusters aqui? Como é que nós vamos pôr essas cadeias de empresas a começarem? Um começa a tirar, outro começa a transformar, outro vai empacotando, outro vai coisa, e vamos criando sinergias entre as empresas. Como? E como é que você vai resolver esse problema se você não empodera a classe empresarial nacional? Você não está a enriquecer os angolanos, não está a enriquecer. Você está a enriquecer alguns, uma meia dúzia. Você está a dar obras, está a dar serviços a poucos, tem que ser muito mais. Os angolanos têm que ir a concurso para ver quem é melhor que o outro, que vai ter depois oportunidades do ponto de vista econômico, da prestação de serviços, etc, etc. Há camaradas nossos e compatriotas nossos que fizeram investimentos sérios na sua formação. Uns com a ajuda do Estado, como é o meu caso. O Estado investiu em mim 11 anos a investir em mim para a formação. Hoje eu sou um perito em uma das áreas, mas não tenho essa riqueza que deveria ter no mesmo nível que os outros têm, que até se calhar nem chegaram ao nível em que eu cheguei. E isso repete-se com muitos dos nossos quadros. Alguns deles emigraram. Portanto, é esse aproveitamento que nós temos que recuperar. E ainda vamos a tempo. Não há motivos para a gente chorar. Aqui não há leite derramado. Aqui há leite que está a ser derramado. Podemos parar. E, portanto, eu dizia que nós, por exemplo, deixa-me dar-te aqui esse palpite, você me interrompeu, mas eu tenho que dizê-lo. Aliás, já o disse também uma vez por escrito. Quando se falou em 6 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares para a seleção argentina, eu sugeri por escrito que esse dinheiro fosse parar as mãos do Petro e do 1º de agosto. Fazíamos um campeonato quadrangular com 6 milhões de dólares, ou com 10 milhões de dólares. E depois, a equipa que ganhasse, a equipa angolana que ganhasse, podia então também pôr em circulação esses milhões todos, em circulação aqui nos nossos bancos. Era dinheiro que iria circular na economia. Esse é um pensamento. Mas há outros pensamentos. Eu não quero ser o dono da verdade. Há outros pensamentos. Há outros que pensam que devemos pegar esse dinheiro todo e dar à equipa da Argentina. Esse também é um pensamento. Mas eu agora pergunto, qual é o melhor pensamento? Isso eu deixo para os angolanos responderem. Nós devíamos olhar mais para a nossa economia, para o desenvolvimento do homem angolano. Não é o homem americano, o homem argentino, o homem francês, é o homem angolano. Você já viu o que é o Álvaro? O Petro ganhar a taça, um quadrangular, 50 anos, com uma taça, e embolsar 10 milhões de dólares. Já viste o que é isso? Como é que seria? Os nossos angolanos... Então, esse paradigma, ok? O paradigma do pensamento político é que tem que ser mudado. Está errado. Portanto, e quando nós entramos para infraestruturas, acontece a mesma coisa. O que é que nós fizemos no início com as estradas? Recuperar. E eu dizia, cuidado com a recuperação. Essa malha, e eu dizia isso várias vezes, a malha rodoviária nacional foi herdada do colonialismo. Eles começaram a fazer isso nos anos 40. Nos anos 40 não havia caminhões que davam 200 km a hora. Não havia carros que davam 180, 220 km por hora. E, portanto, os raios de curvatura verticais, horizontais, as distâncias, etc., foram calculadas e foram desenhadas geometricamente no terreno para atender essa característica técnica dos automóveis. Daqueles anos 40, 50, 60,
Nós estamos no século XXI, um carro em segundos atinge 100 km/h. E, portanto, tu para sair daqui para ir ao Uruama, não tens que demorar 8, 10 horas. E então eu dizia, nós vamos fazer sim a recuperação da malha rodoviária, mas ao mesmo tempo estamos a pensar em autoestradas, como fez a Namíbia. E mais, deixa-me contar-lhe aqui um episódio rápido. Eu, quando estive a fiscalizar umas obras no Sul, deparei-me com uma empresa, e vou dizer o nome, isso não é fazer publicidade, com uma empresa que é uma das melhores da Namíbia, que trabalhou na Namíbia nessas melhores estradas, que são das melhores estradas do mundo. E ele trabalhou na Namíbia. E eu vim a saber que esse senhor era um elemento que estava aqui em Angola. Ok? Afinal, era de uma empresa que saiu daqui da Angola e com aquele conflito de 74, 75, emigrou para a Namíbia e foi lá fazer das melhores estradas do mundo. E ele esteve aqui. Por acaso, foi muito bem convidado, etc. Mas não demorou, foi maltratado e teve que regressar. O que é que nós temos hoje de autoestradas? Zero. Eu estou a falar dos anos 80, ok? Dos anos 90. Temos de autoestradas zero, não temos nada. Ok? Fala-se em projetos, etc. Mas nós não temos autoestrada. Portanto, do ponto de vista rodoviário, nós estamos na estaca zero. Do ponto de vista ferroviário, o caminho de ferro de Benguela foi pensado em 1890 e pouco e arrancou em 1902. 1800 e tal, já estava pensando no corredor do Lubito. 800 e tal. Nós estamos em 2025. Estamos a pensar em que corredor? Me diga o nome de um corredor ferroviário que tenha, sei lá, 500 km, pelo menos 500 km. Nenhum. Portanto, o que é que nós precisamos de fazer? Não vamos chorar pelo leite derramado. O que nós temos que fazer é reconhecer, fazer uma análise, uma introspeção daquilo que nós fizemos, como é que nós deveríamos ter feito, e o que é que nós ainda podemos corrigir em termos não só materiais, mas também imateriais, do ponto de vista, por exemplo, da reconciliação. É claro que agora estamos a dar alguns passos, mas mesmo assim modestos. Eu iria um pouco mais além. Mas pronto, já é bom a gente reconhecer quem foram os pais da luta armada de libertação da Angola. Isso já é muito bom. Mas precisamos de ir mais ao fundo. Ok? Precisamos de ir mais ao fundo. Por quê? Porque a reconciliação não passa pelo o simples reconhecimento. A reconciliação é, sobretudo, uma ação prática, genuína, honesta, sincera, verdadeira. Isso é que dá reconciliação. Para ser duradoura. Não é para ser uma reconciliação para o inglês ver. E, portanto, essa reconciliação tem que ser também entre as famílias. Não é só entre os políticos. Entre famílias que precisam de serem consoladas e que precisam também de receber o perdão do outro, para ela também poder dar o perdão do outro. Quer dizer que a reconciliação também passa pelas famílias. E, portanto, nós temos que fazer essa intervenção, irmos a fundo, discutir. O que é preciso para discutir? O que é preciso para a gente debater? Democracia, liberdade de expressão, abertura. Não podemos continuar a fechar-nos. Ninguém deve pensar que Angola é sua propriedade. Angola é de todos os angolanos. Todos nós, cada um de nós tem um bocadinho para oferecer ao seu país. E gostaria de ter o orgulho de também ter dado um pouco pelo seu país. 50 anos de independência. Há muitos que estão contentes porque conseguiram dar alguma coisa para o seu país. Mas impediram outros também de dar alguma coisa para o seu país. Isso não se comemora assim. Não está correto. Mas agora, todos nós temos que ter o orgulho de dizer aos nossos netos: eu também participei na criação da prosperidade desse país, dessa nação. Engenheiro, sim. Engenheiro, quando falava da rede rodoviária e da ferroviária,
fez muito bem a referência que a malha que temos de toda a nossa rede atual é obsoleta e tem a visão de se imprimir e ir-se pela via de não projetar, mas realizar autoestradas. Isto o país está a precisar e é louvável ouvir do engenheiro isto. Agora, a grande preocupação está nesta fase da modernização que o mundo está a galopar. As linhas ferroviárias, não era melhor investir numa grande rede ferroviária e investir naquela moderna de comboios rápidos e depois continua-se a falar do corredor de Lobito, mas o país não precisa só do corredor de Lobito. Nós precisamos conectar a província de, por exemplo, a província do Zaire até a província do Quando. Precisamos conectar a província do Ija, a província da Huila ou do Cunene com via ferroviária, não é? E que se viaja muito mais rápido do que via rodoviária. Engenheiro, que ideia tem exatamente sobre a rede ferroviária? Porque é uma preocupação que não sou eu, mas muitos de nós temos, porque estamos nas Europas, tu quando vais para Japão, para a própria China, vais para a Índia, é só, como é que se diz? É super povoado, a rede ferroviária da Índia ainda não nos convence, mas vamos ver aquela chinesa, vamos ver aquela italiana, vamos ver aquela francesa. Engenheiro, que ideia pode vir ali para inovar na rede ferroviária para a mobilidade? O engenheiro fala muito da mobilidade. Sim. Portanto, esta proposta de investirmos... Sabe, Álvaro, você se calhar ouviu dizer, e tem essa informação, como todos os angolanos têm, os mais atentos, de que nós construímos um aeroporto com uma capacidade para 15 milhões de passageiros ano. É ou não é? É. Sim. Quando você pensa em 15 milhões de passageiros ano, você não tem mobilidade, você não está fazendo nada. Esses 15 milhões de passageiros ano vão andar em que modais? Esse modal que anda a 40 km/h. Então, você quando pensa em fazer um aeroporto de 3, 4, 5, 6 bilhões de dólares, você já está a pensar também na mobilidade rápida para que os turistas que vêm a Angola possam entrar num rápido, sair de Luanda e ir até Uís. Rapidamente, ir até Benguela, rapidamente. Aí sim você justifica esse aeroporto. Portanto, é aquilo que eu dizia no início. Nós estamos a fazer obras isoladas, não estão integradas. Elas não são integradas. Estamos a gastar muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Veja o problema da água, por exemplo. Estamos a gastar muito dinheiro na água, mas não está integrada. Não está integrada com o saneamento básico. Portanto, quando nós fazemos obras isoladas, quando nós fazemos uma centralidade isolada, você faz a centralidade ali, mas depois a pessoa tem que acordar às 4, 5 da manhã para ir trabalhar e chegar no serviço cansadíssimo, já não produz, a produtividade humana baixa, a doença ataca-lhe, você não está fazendo nada. Portanto, é aquilo que eu dizia, a infraestruturação da Angola exige um plano harmonizado. Tem que haver uma planificação, as pessoas têm que sentar, têm que mapear, têm que estudar, têm que investigar, têm que fazer inquéritos, têm que olhar para as regiões e têm que criar potencialidades, desenvolver as potencialidades de acordo com a sua região, de acordo com os efeitos, os resultados que você quer obter. Você quer 15 milhões de passageiros em Luanda para fazer o quê? 15 milhões de passageiros em Luanda para fazer o quê? Para pagar o táxi, o canoeiro? Ou para pagar 30 mil kwanzas ao taxista que está lá à espera para te levar para Luanda? Portanto, essas ideias todas, que são belíssimas, quando estão harmonizadas,
Infelizmente, em 2014, nós fizemos uma viragem que tornamos isso tudo paradoxal. Como já lhe disse, nós já tínhamos... Veja, Álvaro, nós nunca fizemos um censo populacional e habitacional. Fizemos só em 2014, depois da independência. E, portanto, nós tínhamos aí já um dado. Estava a começar. Nós, em 2009, decidimos que temos que saber que riquezas tem Angola no seu subsolo. Em 2013, 4 anos depois, fizemos o lançamento da primeira pedra para começar a trabalhar nessa exploração. Porque aqui muitos depósitos minerais, aqui muitas ocorrências minerais, os minérios mais ricos do mundo são aqui. E nós estávamos a fazer isso. O que aconteceu? Parou. A própria equipa desapareceu. Eu pergunto, onde é que está o camarada Francisco Queiroz? Está onde? Uma pessoa que estava à frente disso, que estava a acompanhar, todos os dias acompanhava isso. Já nem está no governo. Portanto, não é assim que a gente vai desenvolver nosso país, interromper os processos, as pessoas estão dispersas. O Álvaro, se calhar, nem sabe se eu sou especializado em quê. E sou das poucas pessoas especializadas nessa área. Nós temos aí o Francisco Lopes, o engenheiro Francisco Lopes é uma raridade em Angola. O que ele sabe dá para vender em países desenvolvidos, mas ele está aí, coitado, andar de compras. Não, mas a propósito, engenheiro... Diga-me. Engenheiro, a propósito, muitos tratam do engenheiro, sabe-se que é formado em engenharia civil, mas fez colocou uma grande questão aqui. O Álvaro sabe a minha especialização, portanto, ser formado na engenharia, tudo bem, mas existe a especialização. Isto, engenheiro, eu tenho que confessar, ainda hoje estava a vasculhar, mas não consegui identificar. O engenheiro é especializado em quê? Gestão de projetos e fiscalização de empreitadas de obras públicas. Eu sou o único angolano que escreveu 2 teses sobre isso. 2 livros. Sou o único. Em fiscalização de empreitadas de obras públicas. O meu conhecimento foi para Portugal. Foi até Portugal. E só não dissemino mais, porque mesmo quando publiquei o meu segundo livro, que até tem lá coisas que são perfeitamente inovadoras, são teses novas. Quando falamos do seu livro, o segundo livro que falamos aqui a vez passada. Sim, quando publiquei o segundo livro, os órgãos da comunicação social do Estado nem sequer se deram ao trabalho de me perguntar do que é que se tratava o livro. Mas isso tem a sua explicação, não é? Nós não vamos repetir aqui as causas de tudo isso. Mas, como dizia, o aproveitamento da força de trabalho, ou daquilo que eu chamaria o capital humano, em Angola, é débil. E não estou a falar só dos militantes do MPLA que eu conheço, dos estudantes que estudaram comigo, estou a falar de muitos, mas muitos angolanos, muitos mesmo. Eu conheço, por exemplo, o Arão Pereira, está nos Estados Unidos. Os americanos vão atrás dele para marcar consultas e ficam ali à espera até que sejam atendidos. O Arão estudou comigo na União Soviética, em Kharkov. É um especialista. Número 1, é cientista. O Arão é cientista, é angolano. Se você for a ver o Costa, não sei o outro nome dele, acho que é Antônio Costa, é um gênio. Os russos queriam contratá-lo para trabalhar com grandes tecnologias. Está aí, está em Londres. Se você for ver como é que ele se chama? O Dário, não é Dário, é Dória. Se você for ver o Dória faz parte do Colégio de Juízes do Tribunal Internacional de Haia. São miúdos que estudaram conosco. Estou a falar desses 3. Aqui em Angola há muitos. Portanto, se nós não aproveitarmos esses cérebros angolanos e ficarmos aqui nas querelas partidárias, como bem diz o
o camarada João Lourenço. Sim, mas as querelas internas, intrapartidárias e interpartidárias. Porque as querelas interpartidárias, isso até tem alguma justificação. Mas as intrapartidárias, e no nosso caso concreto, intrapartidária, essas querelas devem cessar. Se o MPLA tem estatutos, deve cumprir os estatutos e ponto final. Não tem que entrar em querelas. Se os estatutos dizem que o partido tem que ser um partido democrático, tem que ser um partido progressista, humanista, moderno, então é isso que temos de fazer. Que querelas que estão a inventar? Alguém está a inventar querelas. Portanto, quando você se distrai com tudo isso, e o presidente disse muito bem, perdemos muita energia. Aí camaradas do MPLA que são bons, que querem concorrer ao cargo máximo do partido, são ameaçados, intimidados. Como é que você vai ter desenvolvimento em Angola? Como? Como se há uns que pensam que o partido é deles, que eles são os donos, são os melhores de todos, os outros não valem nada, etc, etc. E isso tem repercussões na economia, tem repercussões na construção de infraestruturas. As infraestruturas de Angola têm que ser harmonizadas e tem que haver um plano nacional diretor das grandes obras de engenharia para elas estarem todas conexadas. Elas têm que responder às questões do desenvolvimento. Não é, você não pode fazer, por exemplo, hospitais para curar. E faz hospitais para curar. Não, você tem que ir à busca do problema. Qual é o problema? Saúde pública. Qual é o problema da saúde pública se não tem saneamento? E é onde se investe. Primeiro, investe em saneamento. Em aquilo que nós chamamos de saúde pública. Por que que nós enterramos muita gente nos nossos cemitérios? Por quê? Diarreias, ok? Crianças a morrer às centenas, ok? Temos paludismo, muita malária, diabetes, ok? Todas essas doenças estão a matar. Tem a ver com saneamento básico. Não existe. Não existe saneamento básico. Luanda não tem saneamento básico. Nós estamos a beber água. Você já perguntou a laboratórios que água que os angolanos bebem? Que água, mesmo essa mineral, os minérios que estão lá, ou os minerais que lá estão, são o pH dessa água é bom, o pH está na medida, tem flúor, tem cloro, então as pessoas morrem cedo, por isso é que as pessoas morrem. O que é preciso? Saúde pública. Essas lagoas, alagamentos, quando chove morrem pessoas. Por que há cólera? A equação começa aí, não é? Começa aí. Então, nós quando não fazemos esse exercício, o que nós fazemos é investimentos isolados, não integrados. E nós precisamos de corrigir isso. Temos que corrigir. Ainda vamos a tempo. Eu costumo dizer que em Angola não há leite derramado. Há leite que está a ser derramado. Podemos parar e aproveitar o restinho para nós fazermos dele, dar o melhor proveito possível. Nós ainda vamos a tempo de estancar, por exemplo, podemos estancar a imigração em massa de jovens. Podemos estancar. Essas são duas coisinhas. Sim, porque temos que fazer. Engenheiro, é muito... Sim. Engenheiro, é muito estranho ver que o namibiano não se preocupa em emigrar para Angola. Os zambianos não se preocupam em emigrar para Angola. Claro. Mesmo os nossos irmãos do Congo-Brazzaville, não se preocupam em emigrar para Angola. Mas vamos encontrar tantos angolanos na Namíbia, tantos angolanos na Zâmbia. Portanto, é preocupante isto, engenheiro, muito preocupante. Agora, bom, os países anglófonos geralmente migram para as ex-colônias, né? E nós também, os lusófonos, também imigramos para as ex-colônias. Estamos a falar, nomeadamente, de Portugal.
quando tu olhas para a imigração de Cabo Verde, São Tomé, Moçambique, Angola, tu estás a olhar, estás a ver eles a irem para Portugal. É claro que essa migração que estás a falar, interafricana, ela é mais reduzida, é mais redutora. Mas os angolanos, muitos jovens que vão para Portugal, já houve uma altura, Álvaro, já houve uma altura que os angolanos estavam a sair de Portugal para vir para Angola. Sabes porquê? É uma coisa muito simples. Porque havia a possibilidade deles fazerem subempreitadas. Havia a possibilidade deles fazerem subempreitadas. Eu trabalhei com muitos jovens que vieram de Portugal, muitos deles, e voltaram todos depois. Não encontraram um ambiente de negócio para fazerem obras. Eles tinham muita dificuldade depois. Depois eles viram que há monopólios e começaram a sair, a ir embora. Portanto, o que eu estou a dizer é que como é que nós podemos estancar a saída de muitos jovens para fora? Primeiro, dar-lhes liberdade. Temos que dar liberdade aos nossos jovens. Eles têm que poder falar, exprimir-se, inquietar-se e retorquir. Colocar as questões de frente com os governantes sem medo de represálias. E até poderem se manifestar. E quando eles se manifestam, é bom para nós, é bom para o governo, porque o governo consegue recolher as suas preocupações e vai fazer, então, a equação de modos a resolver aqueles problemas de acordo com a vontade da grande maioria dos jovens. Nós reprimimos, nós impedimos que eles falem, por isso é que eles vão. Essa é uma das questões. Não é fome só, não é só fome. Eu costumo dizer que as causas da imigração são de ordem material e imaterial. Há jovens que gostariam de apresentar as suas ideias, não conseguem. E lá fora, eles encontram esse refúgio. Há jovens que gostariam de criar cooperativas, juntarem-se na mesma profissão, por exemplo, criarem uma cooperativa para poderem desenvolver. Mas quando eles vão tratar dos assuntos administrativos, encontram taxas, encontram emolumentos, encontram que custa tratar, e depois encontram a fiscalização. Se você não arruma a casa, os jovens vão se embora. Se nós não arrumarmos a nossa casa, os jovens vão continuar a ir-se embora. E depois sofrem lá fora também uma repressão, vão-se embora. Depois lá encontram depois outros que dizem que vocês não têm que estar aqui, vão para a vossa terra. Portanto, isso aqui é um drama. Nós estamos a viver um drama. Por quê? Porque nós estamos muito empenhados nos problemas do poder. O poder. Aqueles que têm o poder não querem fazer cedências, não querem emular, não querem democratizar, não querem entrar em disputa concorrencial sã e profícua. Querem ser eles, sempre eles. Quem paga é o país e os seus próprios familiares também pagam. Portanto, e eu costumo fazer essa luta dentro do meu partido, como você se calhar acompanha assiduamente, tem acompanhado assiduamente. Eu faço essa luta no meu país, no meu partido, para que as pessoas que estão lá dentro, quando chegarem à altura de se declararem cessantes, que possam abrir fileiras para que outros possam também concorrer, mostrar o que valem. Se nós ficamos com este espírito egoísta, esse espírito individualista, é o país que paga. É por isso que a economia não funciona. A nossa economia não funciona. Ok? Vamos passar a vida a fazer despesas colossais, públicas, grandes despesas públicas, coisas maravilhosas para a fotografia, para a televisão. Mas no museu, as pessoas estão a morrer de fome, estão a cair de fome, cansadas, sem saúde. As mães estão a chorar, os óbitos estão a acontecer todo o tempo e nós estamos aqui a fazer exibição de riqueza. Portanto, um país assim é mau para todos, os pobres e também para os ricos. Nós temos que ter orgulho, eu repito isso, de dizer que também contribuí para a felicidade do meu povo, porque nós não vamos ficar aqui muito tempo. Nós temos mais 10, 20, 15, 20 anos só. O resto, quem vai gozar são os jovens, nossos filhos.
Então nós temos que preparar o terreno para os nossos filhos, preparar o terreno para os nossos netos. E preparar o terreno é o quê? É fazer isso que eu estou a dizer. Olhar para o nosso país, antes da gente olhar para os nossos partidos, para as nossas mordomias, para as nossas fortunas. É triste, é triste. Eu quando vejo governantes nossos despreocupados com a fome, despreocupados com a pobreza, eu fico bastante condoído com isso. Porque, de facto, não é, ele também é vítima. Não é educado. Aquilo que eu costumo dizer aos meus filhos. Sejamos todos educados. O corrupto é um mal educado. Esse que faz ostentação é um mal educado. Não tem educação. Não teve educação. Esse é o problema do país. E nós, quando dizemos temos 11 milhões de estudantes, temos 400 mil nas universidades. Não, não é por aí. Não é a quantidade que está em causa. É a educação, o nível de aprendizado, o nível do ensino, a qualidade do jovem. O jovem sai da universidade com qualidade. Não é com diploma, é com qualidade de conhecimentos. Onde é que estão esses conhecimentos? Eu costumo muitas vezes ver aí jovens, meninos de 10, 11, 12 anos, não sabem escrever, não sabem contar. A gente pergunta 5 vezes 5, não sabem. Portanto, vamos lá, Álvaro. O meu balanço não é pessimista no seu todo, não. O meu balanço é um balanço que pretende despertar a sociedade. Para nós fazermos aquilo que uma vez o Albert Einstein disse: se você fizer uma coisa errada repetidamente, não espere resultados diferentes. Eu vou repetir isso. Se você fizer uma coisa errada repetidamente, não espere no final resultados diferentes. Vão ser sempre os mesmos. Então nós vamos ter sempre fome, vamos ter pobreza, porque nós estamos a fazer as mesmas coisas. Então o meu apelo é esse. Se você me dá essa oportunidade, eu aproveito para exortar as pessoas a olharem um pouco mais para dentro de nós mesmos. Fazermos uma introspeção. Eu costumo dizer às vezes catarse, para nós vermos aonde é que nós estamos errados. Por que é que nós estamos a deixar tanta massa humana em situação de miséria, de pobreza? As pessoas têm que olhar para os outros também com algum espírito de solidariedade. Eu passo às vezes nas ruas e vejo jovens, crianças a comerem lixo, a escolherem lixo. Então temos que ter algum dó por essas pessoas. Então precisamos também de fazer algum sacrifício. E nas infraestruturas, onde está depois também a geração de emprego. É aquilo que eu dizia. Você não vai fazer centralidades sem gerar emprego. Você não vai fazer estrada sem gerar emprego. Você não vai fazer desenvolvimento sem gerar postos de trabalho. Tem que gerar muitos postos de trabalho, massivamente. Então tens que ir à procura dessas condições. Não é chegar e mandar vir, mandar fazer prédios bonitos, etc. Isso não resolve o problema dos angolanos. Pode resolver o problema de milhares de pessoas, mas não resolve o problema dos angolanos, porque o problema dos angolanos estão identificados. Primeiro, erradicação da pobreza. Segundo, fome, acabar com a fome no país. É uma vergonha no século XXI, as pessoas morrerem de fome, não têm imunidade no corpo, morrem porque não têm nutrientes. Terceiro, acabar com a desnutrição das crianças. Quarto, modificar o modelo de construção de escolas. Esse modelo de construção de escolas, com milhões e milhões de dólares, não resolve o problema. Nós temos que partir para pré-fabricação em massa. Pré-fabricação, quer para postos médicos, centros médicos, escolas, infraestruturas escolares. É pré-fabricação para fazeres aos montes, porque todos os anos nascem mais 1 milhão de pessoas. Então isso tudo é para ser colocado na equação do desenvolvimento. E nós estamos muito distraídos, e como dizia mais uma vez, quero repetir isso porque de facto isso é verdadeiro, nós estamos muito distraídos com o poder. O poder.
Okay. Qual é o problema? Agora, Álvaro, vamos entrar um bocadinho na política. Qual é o problema, então, do poder? O problema do poder é, nós tivemos guerra, eu venci, aquele perdeu. Se eu largar o poder, esse que perdeu agora vai vir em desforra. Então, aquele que tem medo da desforra e esse tem vontade de também tomar o poder para fazer aquilo que não conseguiu fazer a quando da guerra. Ou seja, nós estamos aqui no impasse. Por isso é que eu sugiro o diálogo, a conversa, a aproximação das partes, a reconciliação genuína. A reconciliação tem que ser genuína. Nós temos que começar a olhar agora para a reconciliação com outros olhos. Não é através das medalhas. As medalhas, se calhar, têm algum efeito psicológico, mas isso não resolve o problema. O problema é nós mesmos podermos andar abraçados. Há dias estive a ver uma imagem onde estava o general Gino Carneiro a conversar com o general Numa. E gostei imenso. Okay. Se aquilo é sincero, é isso que a gente precisa no nosso país. E depois, quando chegar a altura das eleições gerais, então aí sim vamos disputar a ver quem é melhor. E aquele que o povo achar que é melhor, recebe o troféu, recebe a taça, digamos assim. Ele é promovido para dirigir o país. E aquele que perder, abraça o outro. É isso que a gente pretende. E é isso que tem que ser. Portanto, não é com a medalha que a gente vai resolver o problema da reconciliação. Você também, se calhar, deve calcular que por aqui não é o caminho, não é o único caminho. O caminho é mesmo uma reconciliação genuína. E essa reconciliação passa também pela comunicação social, principalmente do Estado. Se você não tem reconciliação nacional na imprensa, não vai ter em sítio nenhum. Porque a imprensa influencia, é o elemento influenciador número 1, é o primeiro, é o que está na linha da frente. Se a reconciliação nacional não entrar nos órgãos da comunicação social do Estado, esqueçam, não vai haver reconciliação nenhuma. Antes, pelo contrário, isso vai atiçar nervos, vai atiçar emoções negativas e podem descambar em situações incontroláveis. Por isso é que eu costumo dizer, uma das primeiras coisas a fazer é a reforma de toda a comunicação social do Estado, para começarmos a fazer a reconciliação. Para fazermos a reconciliação. Eu sou angolano, pago cotas, pago contribuições, tenho direito à palavra, tenho direito a ser ouvido, tenho direito a trazer as minhas ideias. Se eu não posso trazer no meu bairro, no meu local, porque não existe autarquia, eu tenho que levar em algum sítio. Não me obriguem a ir à internet. Eu não sou obrigado a ir à internet, porque eu pago também no Estado. Pago também o Estado. Então, quando nós permitimos que a comunicação social do Estado faça o que está a fazer, nós não estamos a investir na reconciliação dos angolanos. E, mais uma vez, eu digo, não tenhamos medo de unir os angolanos. Não tenhamos medo de reconciliar os angolanos. Nós precisamos disso para investirmos naquilo que é o capital humano. O capital humano é para trabalhar em toda Angola, em todos os aspectos, em todos os campos. Portanto, é isso que eu queria transmitir nessa altura dos 50 anos, esse balanço que a gente faz introspectivo, é um balanço de reflexão. Mais uma vez, da próxima vez, eu queria aconselhar aqueles que sugeriram ao presidente João Lourenço investir esse dinheiro todo na equipa da seleção da Argentina. Da próxima vez, façam isso, apresentem esse conselho, mas olhando para as nossas equipas nacionais. Promovam um quadrangular bom. Já viram o que o 1º de agosto e o Petro a jogarem no dia 11 de novembro ou no dia 14 de novembro no estádio? O estádio também ia arrebentar. As pessoas gostariam de ver quem vai levar os 10 milhões. Não é o Messi que leva os 10 milhões, o Messi só a gente vê na televisão.
E mesmo até pode vir um dia desse, numa visita, a gente chega e diz, opa, ô Messi, vem cá, muita gente quer te ver. Aceitas 2 milhões de dólares só para te verem. É para aceito. Então dá de 2 milhões. E é as pessoas que querem ver o Messi vêm. Depois vêm lá jogar na televisão. Portanto, De fato. nós temos que construir nosso país com inteligência. Antes de mais. Com amor. Segundo. Terceiro, com respeito às massas, às grandes massas, com respeito ao nosso povo. E último, com afeto. Nós temos que ter afeto, temos que amar a nossa pátria. A nossa pátria já sofreu muito, correu muito sangue. Chega. Temos que olhar para os angolanos e não para nós, para o nosso umbigo. Para o nosso umbigo, pararmos com isso e deixarmos que a concorrência possa catapultar os melhores. Deixemos que a concorrência possa fazer ela mesma a triagem para desenvolver os mercados, para termos qualidade técnica, qualidade científica, qualidade política. Os líderes não tenham medo de disputar entre si, os que querem ser líderes. Disputem com os outros, aceitem o desafio. Vamos à luta para ver quem é o melhor, que tem melhores ideias, que tem melhores soluções para o nosso país. Não tenham medo de concorrer. Não tenham medo de concorrer. E aqui a concorrência seja transparente a nível dos partidos, a nível dos negócios, a nível empresarial, que haja transparência para que toda a gente esteja convencida das suas capacidades. Por que nós não temos grandes investidores a virem para Angola? Se já temos aí um aeroporto de 15 milhões de passageiros ano, por que não temos? Porque não está desconexada. Isso é uma infraestrutura que custou 3, 4 bilhões de dólares que está desconexada. Por que nós não temos as centralidades? Por causa disso, desconexão. As centralidades têm que fazer conurbação. Isso é um termo técnico, pronto, conurbação e ligação através de modelagens como é que se diz? Urbanísticas. Através do urbanismo. E nós não fizemos. Portanto, essa pressa de querer mostrar, isso tem que acabar. Temos que fazer as coisas com juízo, com cautela, com precaução, de forma pragmática, de forma aberta, com transparência e, sobretudo, amando a pátria, antes de mais. Tens que amar a tua pátria, senão não consegues. É isso que eu queria dizer, Álvaro. Ok, engenheiro. Penso que nós consumimos o nosso tempo, o nosso relógio. E quero agradecer, engenheiro, por nos oferecer essa ocasião. Acreditamos nós que teremos outras ocasiões para abordarmos temáticas e temas candentes, temas atuais e digamos que também são mesmo da área do engenheiro, porque começamos a falar agora da rede rodoviária, falou um pouquinho, por exemplo, também da urbanização de Luanda, que temos grandes problemas. Iremos voltar para falarmos destes assuntos. Muito obrigado, engenheiro, e boa noite para si. E nos vemos então brevemente aqui novamente no Penhasco, engenheiro. Eu que agradeço o seu convite, Álvaro. Estarei sempre disponível. Eu tenho tempo suficiente para atender as suas chamadas. Para mim é uma ordem, porque é uma oportunidade que você me dá para conversar com o meu povo. Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado, engenheiro. Muito obrigado. Estamos juntos. Caros amigos, estávamos aqui então com o engenheiro Venâncio e hoje descobrimos mais uma outra parte do engenheiro, cheio de boas ideias, boas intenções, homem que de facto pensa em reconstruir e construir uma Angola à medida dos angolanos, uma Angola que pode restituir dignidade ao angolano. Bom, ele está a fazer a sua caminhada
caminhada, está aí a fazer a sua batalha e há muitas pessoas hoje já estão convencidas com o engenheiro António Venâncio. O nosso serviço aqui, a nossa missão é trazer informação, é informar e formar. De um outro lado, a conversa tida aqui, tanto faz com Paula e com o engenheiro, serviu também não só de informação, serviu também de formação. E esta é a característica deste canal. Não é um canal de fofocas, não é um canal de diálogos, digamos assim, de bar. Aqui se fala da vida, aqui se fala do bem-estar da coletividade, aqui se fala do bem-estar de cada um de nós e queremos sempre que o bem haja o bem para os nossos povos e haja o bem para cada um de nós. Acredito que muitos de vocês queriam que dessemos linha aberta, mas não estava na nossa programação e queremos prometer que na próxima iremos organizar para que possam interagir com o engenheiro António Venâncio aqui no Benhas. Muito obrigado a todos e nos vemos proximamente aqui no Benhaja. Possivelmente amanhã estaremos aqui para falar do jogo da Argentina e Angola. Um chico coração, tua saquidila, um chico coração, sim. Onde é que está? Ok. Tua saquidila, tu tondele, tua pandula. Arrivederci.